Olá, meus amigos e minhas amigas. Ontem, terça-feira, as tropas russas intensificaram as operações ofensivas na área de Kursk. E como o próprio comandante ucraniano Alexander Syrsky já havia adiantado, esses ataques têm se intensificado nos últimos dias. Imagens geolocalizadas mostram avanços russos ao noroeste e nordeste de Malaya Lukinia, localizado ao norte de Sudza. Novas imagens publicadas ontem indicaram que essas tropas também avançaram até a margem oeste do rio Psel, perto de Kurilovka, ao sul de Sudza. Além disso, segundo um comandante de artilharia ucraniano entrevistado pelo The Economist, as forças russas têm alternado entre ataques mecanizados e de infantaria, lançando até 40 bombas deslizantes diariamente contra posições ucranianas. Agora, se mudarmos o foco para a região de Kupiansk, na linha Kupiansk-Svatov-Kremina, a dinâmica é bem semelhante. Os russos também avançaram ali, como mostram imagens geolocalizadas de ontem. Elas indicam que os russos chegaram a uma área de quebra-ventos a leste de Zarizov, ao sudeste de Kupiansk. Um observador militar ucraniano, Konstantin Mashovich, confirmou que as forças russas cruzaram para a margem direita a oeste do rio Oskil, a oeste de Maziutivka, ao norte de Kupiansk. Provavelmente esse movimento tem como objetivo pressionar ainda mais as posições ucranianas na direção de Kupiansk-Vuzlov, tentando expandir suas cabeças de ponte táticas no lado ocidental do rio. Por fim, Mazovete também comentou os esforços russos em direção a Zapadne, ao norte de Kupiansk, como objetivo de alcançar a estrada R-79 que liga Dvorikina a Kupiansk. O principal general russo, Valery Gerasimov, afirmou que o controle de armas, especialmente sobre os vastos arsenais nucleares acumulados durante a Guerra Fria, tornou-se algo do passado. Ele falou que isso se deve à falta de confiança entre Moscou e o Ocidente, uma questão que vem se agravando nos últimos anos. Bom, para contextualizar melhor, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, as maiores potências nucleares do mundo, disparadas, lamentam o colapso de uma série de tratados de controle de armas que buscavam limitar a corrida armamentista e reduzir o risco de uma guerra nuclear. No entanto, segundo Gerasimov, os Estados Unidos têm alimentado conflitos globais e contribuído para a erosão desses acordos históricos. Ele disse que, em resposta, a Rússia pretende fortalecer laços com países como China, Índia, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Em suas palavras, Gerasimov disse que, no geral, o tema do controle de armas permanece no passado, já que um retorno a um nível mínimo de confiança é impossível hoje devido aos padrões duplos do Ocidente. Ele acrescentou que, sem confiança, é impossível criar um mecanismo eficaz de controle mútuo, e observou que muitos países estão considerando medidas de resposta adequadas. Bom, gente, esse é o ponto de vista russo, Já para os Estados Unidos, a Rússia seria a grande culpada pelo colapso de importantes tratados como o Tratado de Míssil Antibalístico ABM de 1972 e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário INF de 1987. Não sei se vocês lembram, mas os Estados Unidos se retiraram formalmente do Tratado INF em 2019. Na época, eles alegaram violações russas, acusações que, é claro, Moscou negou. Além disso, o Tratado ABM foi abandonado por Washington em 2002. Bom, no ano passado, Putin suspendeu a participação da Rússia no Tratado New START, que limita as armas nucleares estratégicas dos dois países, e disse que a decisão foi tomada por causa do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Apesar disso, tanto Moscou quanto Washington têm mantido os limites de ogivas, mísseis e bombardeiros impostos pelo acordo. Outro ponto levantado por Gerasimov é o aumento da presença militar dos Estados Unidos na Europa e na Ásia, com a implantação de mísseis e o fortalecimento das forças nas Filipinas sendo vistos como fatores preocupantes pela Rússia. Ele mencionou também que essas ações estão alimentando uma corrida armamentista ofensiva estratégica. Além disso, Gerasimov afirmou que a atividade da OTAN, liderada pelos Estados Unidos perto das fronteiras russas, tem se intensificado. E, para fechar, o general também destacou que, após os ataques ucranianos ao território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, os Estados Unidos tornaram-se participantes diretos do conflito na Ucrânia. Bom, gente, mas sempre há um contraponto, E parece que no relacionamento entre Rússia e Estados Unidos, especialmente no contexto da transição para a administração de Donald Trump, há alguma possibilidade minimamente de diálogo. Isso quem disse foi o próprio vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, que disse recentemente que Moscou acredita que dá para trabalhar com o governo do Trump assim que ele assumir no próximo mês. Ele também aproveitou para dar aquela alfinetada básica, dizendo que as ações imprudentes do Ocidente estão deixando o risco de guerra nuclear maior e ainda chamou a situação atual de segurança global de deprimente. Segundo o Ryabkov, a Rússia quer mesmo diminuir as chances do conflito. Ele disse algo como: a gente precisa encontrar um terreno menos instável do que o de agora, e isso tem que estar na pauta de qualquer conversa com os americanos.
E quando perguntaram se dava para trabalhar com o governo do Trump, ele foi bem direto. Com certeza dá. Agora vejam só, gente, esses comentários mostram que Moscou está realmente esperando uma melhoria nas relações bilaterais, que o Kremlin chegou a dizer que estão abaixo de zero. E olha que interessante, no mês passado Putin prestou atenção em algumas declarações do Trump, onde ele disse várias vezes que acabaria com a guerra na Ucrânia bem rápido. Claro que ele não explicou como faria isso, mas Putin achou essas ideias merecedoras de atenção. Ryabkov destacou que até agora não rolou nenhum contato entre a Rússia e a equipe de transição de Trump. Mesmo assim, o pessoal por lá está colocando muita expectativa em retomar o diálogo entre as duas potências. E esse ponto continua sendo central na visão da Rússia para a sua política externa. Mudando um pouco de assunto, gente, vamos falar um pouco sobre a Ucrânia, mais precisamente sobre o serviço de inteligência ucraniano, que é o SBU. Imaginem só uma simples scooter estacionada em Moscou, onde esses veículos são comuns na rotina de uma cidade que tem 13 milhões de habitantes, nada chamaria atenção. Mas essa não era uma scooter comum. De acordo com investigadores russos, ela carregava entre 100 e 300 gramas de TNT, sendo o elemento principal de uma operação de inteligência da SBU. E como já sabemos, o alvo era o tenente-general Igor Kirillov, o homem que chefiava as forças de defesa radioativas químicas e biológicas da Rússia. Olha só, uma câmera escondida capturou o momento exato em que ele saiu do prédio em Ryazansk Prospect antes do amanhecer, acompanhado do assistente dele. E foi justamente ali que tudo aconteceu. A bomba explodiu, tirando a vida dos dois. Segundo fontes ligadas ao ataque, foi o Serviço de Inteligência Ucraniano, o SBU, que organizou toda essa operação seguindo ordens específicas. E esse atentado não é um caso isolado. Ele simboliza o ápice de uma guerra de sombras que vem crescendo entre Kiev e Moscou. Essa disputa que não acontece nas trincheiras, mas acontece nos bastidores, onde as duas poderosas agências de inteligência, ambas são herdeiras da antiga KGB soviética, travam um combate silencioso e, como vimos, mortal. Agora, uma coisa interessante, o SBU, que tem enfrentado pedidos de reforma por parte de aliados como os Estados Unidos, tem atuado de forma cada vez mais ousada. Segundo um funcionário do SBU que confirmou o envolvimento da agência na morte de Kirillov, ele era visto como um criminoso de guerra que ordenou o uso de armas químicas contra militares ucranianos. O agente ainda declarou que tal fim inglório aguarda todos os que matam ucranianos. Bom, mudando um pouco de foco, vamos falar sobre o papel do SBU nessa guerra, né? Desde 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, a Ucrânia tem usado essa agência para operações dentro de áreas ocupadas pelo Kremlin e até no próprio território russo. Ataques de grande impacto, como a destruição de parte da frota russa no Mar Negro e o ataque à ponte da Crimeia, carregam a marca dessa estratégia de guerra híbrida. Mas não para por aí. De 2014 a 2021, o SBU foi responsável por uma série de assassinatos de líderes separatistas pró-Rússia nas regiões de Donetsk e Luhansk. Agentes da Ucrânia também operam diretamente em solo russo, recrutando dissidentes anti-Kremlin para ações de sabotagem e ataques estratégicos. Essas ações, claro, deixam a Rússia em alerta. O FSB, sua principal agência de segurança, prendeu um suspeito relacionado ao atentado de Kirillov, mas mesmo assim, especialistas afirmam que a Rússia tem encontrado dificuldades em prevenir esses ataques. Andrei Soldatov, do Centro de Análise de Políticas Europeias, destacou algo bem interessante. Ele diz que enquanto os serviços russos são eficazes em investigar o que já aconteceu, eles falham em antecipar eventos futuros devido à limitação na coleta de informações. Vocês sabiam que a agência tem um legado direto da antiga KGB soviética? Pois é, desde que a Ucrânia ganhou sua independência em 1991, o SBU herdou boa parte das estruturas e dos recursos dessa poderosa organização. E olha, é justamente por isso que o tamanho do SBU impressiona. São mais de 30 mil funcionários registrados, sem contar os agentes fora dos livros, Esse número coloca a agência quase no mesmo patamar do FBI americano. Para vocês terem uma ideia, o SBU é mais de 7 vezes maior que o MI5, o Serviço de Segurança Interna do Reino Unido, e supera em muito também o Mossad de Israel. Essa estrutura robusta permite que a agência opere com uma presença incrível, tanto dentro quanto fora do território ucraniano. Bom, gente, mudando de assunto, se depender da Eslováquia, a Ucrânia não entra na OTAN. Isso mesmo, durante uma reunião na Comissão Parlamentar para os Assuntos Europeus, Robert Fico afirmou categoricamente que a Ucrânia não será convidada a aderir à OTAN. E ele ainda foi além e disse que a Ucrânia vai perder 1/3 de seu território e terá forças militares estrangeiras em seu solo. Fico até admitiu que a Rússia violou o direito internacional ao invadir a Ucrânia, mas não perdeu a chance de culpar o Ocidente.
Segundo ele, foi o Ocidente que empurrou a Ucrânia para essa situação complicada. E ele soltou essas declarações, gente, logo na véspera de uma cimeira da União Europeia, no mesmo dia em que o Zelensky estava em Bruxelas conversando com o pessoal da OTAN, incluindo o secretário-geral Mark Rutte e líderes europeus. Nessas reuniões, o foco era fortalecer as defesas da Ucrânia contra as forças russas. Agora, essas declarações do Fico não são exatamente uma surpresa, né? Ele já tinha afirmado em outubro que não permitiria a adesão da Ucrânia à OTAN enquanto fosse primeiro-ministro. Disse até que orientaria os deputados sob seu controle a bloquear qualquer tentativa nesse sentido. Além disso, ele tem uma postura pró-Rússia bem conhecida, sendo crítico das sanções contra Moscou, incluindo aquelas que visam empresas como a Lukoil. Aí tem mais. Como parte dessa visão, o governo de Fico decidiu encerrar a ajuda militar da Eslováquia à Ucrânia e passou a se limitar a oferecer ajuda humanitária e civil. Segundo ele, a melhor solução para a Ucrânia seria a interrupção imediata das operações militares, com a União Europeia assumindo o papel de pacificadora em vez de fornecedora de armas. Como sabemos, do outro lado dessa questão, a Ucrânia mantém firme a sua posição de que a adesão à OTAN é a única garantia real para a sua segurança. Enquanto isso, os ministros dos negócios estrangeiros da OTAN aguardam possíveis mudanças no cenário político, incluindo um eventual retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos para tomar decisões sobre esse tema. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.